Se o dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se o dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se o dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se o dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria? Se dinheiro não fosse o problema, o que eu escolheria?